A Bíblia faz alguns relatos e compara a Bíblia como um conto ligeiro. A compara também como uma brisa suave. A compara também como o pó da terra, como a erva que rapidamente seca e etc. Platão, ele faz a seguinte declaração sobre a vida: não espere por uma crise para descobrir o quanto é importante a sua vida. Obrigado, meu diácono. Vai até receber um galardão mais importante, ó. O autor desconhecido, ele diz o seguinte: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Coralina. Essa aí. Ela falando sobre a vida, ela diz que o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Eu quero hoje falar sobre a vida como uma viagem. Eu quero fazer a comparação de uma vida como uma viagem. Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35, diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Assim como Jesus e os discípulos se dispuseram a atravessar o mar da Galileia, a outra margem, assim também nós estamos atravessando a nossa existência de uma margem a outra, de uma extremidade a outra. O decorrer de nossa história é como a grande travessia de uma margem a outra, sendo a margem no qual nós começamos, onde nascemos, o nosso nascimento, e a margem para a qual nós estamos indo, o nosso final, a nossa morte física. Tem gente que não gosta de falar de morte física. Tem uns que chega, isola, né? Misericórdia. Mas nós vamos chegar ao outro lado. Assim como Jesus e os seus discípulos faziam uma viagem em nossa vida, em nossa existência, também estamos em uma grande viagem. Eu e você. É bem verdade que algumas viagens duram mais, né? Outras duram menos. Mas a verdade é que nós estamos nesta viagem. A nossa existência neste mundo pode ser, sim, comparada com esta viagem, com uma travessia de um barco, de uma margem a outra de um grande mar. E o texto em que nós lemos nos mostra algumas verdades que nós
precisamos aprender e ter em mente na viagem da nossa existência. E a primeira verdade que nós precisamos ter, que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse dia, é que nesta viagem nós sofreremos fortes tempestades. O texto diz que os discípulos, eles estavam no barco e uma grande tempestade veio sobre aquela travessia. Assim também nós enfrentamos grandes desafios na nossa vida, na nossa existência. As tempestades que enfrentamos na travessia da nossa vida são as nossas lutas, as nossas dificuldades, as tribulações que sobrevêm, as angústias, as decepções que enfrentamos no dia a dia. E eu pergunto, quem não as enfrenta? Todos nós passamos. Creio que um determinado momento da nossa vida, da nossa existência, a gente já passou sim por momentos difíceis. E que por vezes pensamos até em desistir, sim ou não? Pensamos até em dar um ponto final e falar, até aqui foi bom demais, valeu a pena, chega, já deu. A minha pergunta nesta hora é qual tempestade você tem enfrentado na sua existência? Uma segunda verdade que nós precisamos ter nesta viagem, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Diga para quem está ao seu lado, você precisa aprender a descansar em Deus. O texto diz que vinha sobre o barco uma grande tempestade, mas Jesus estava dormindo. Que lição! Ele estava descansando, como Jesus dormia sobre o travesseiro na polpa de um barco durante uma tempestade, assim eu e você devemos aprender a descansar em Deus. Os momentos difíceis vêm, mas nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Deus. As dificuldades acontecem, os problemas acontecem, mas se a nossa fé estiver firmada em Deus, nós vamos estar como Jesus, descansados, porque temos uma certeza, Ele está no controle, aleluia. Sabe, eu fico pensando, será que Jesus não sentia a força do vento naquele barco? Será que não respingava água sobre ele naquele barco? Será que um momento ou outro alguma água não vinha sobre ele? Mas ele estava descansado em Deus. Ele estava descansado naquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Certamente sim, ele sabia da força do vento que estava vindo contra ele. Certamente ele sabia sim do problema que estava enfrentando naquele momento. Mas ele tinha uma certeza: o Pai estava no controle de todas as coisas. E eu posso te afirmar nesta noite, a sua vida está nas mãos deste Pai. Aleluia, Ele tem o controle de todas as coisas. É bem verdade que nós deveríamos imitar a Jesus. Só que em meio às dificuldades a gente desespera. A gente começa a arrumar coisas para fazer, para ocupar a mente, para ver se muda o foco. Precisamos aprender com Jesus nesta noite. O Pai está cuidando de nós, aleluia. Você pode dizer isso: o Pai cuida de mim, aleluia. Ele está no controle da nossa existência, aleluia.
Ele está no controle da nossa existência. Uma outra verdade que nós precisamos aprender nesta viagem: muitas vezes nós questionamos ao Senhor em relação ao seu cuidado para conosco. Olha só o versículo de número 38, a parte final. Os discípulos viram para Jesus e falam: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Assim como os discípulos questionaram a Jesus quanto ao seu cuidado em relação a Ele, muitas vezes nós levantamos os nossos questionamentos em relação ao cuidado de Deus para conosco. Impetuosamente, o temor dos discípulos ilustram o nosso comportamento em meio às situações da vida. Quantas vezes a gente olhou para nós mesmos e falamos: não tem jeito, não tem solução, não tem resposta. Esse barco vai afundar. E por vezes nós chegamos diante de Deus e começamos a questionar: Deus, por quê? Por que eu estou enfrentando isso? Por que essa situação? Por que esse problema? Por que esse vento na minha vida? Eu quero te dizer nesta noite: Deus está no controle da sua existência. Mesmo que aparentemente ele esteja dormindo, mesmo que aparentemente ele não esteja vendo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Aleluia! O olhar do Senhor é sobre a sua casa. Eu vou dizer de novo: o olhar do Senhor é sobre a sua casa, o olhar do Senhor é sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. O olhar do Senhor está sobre você. Não te importas, o Senhor não vai fazer nada, não vai intervir nesta situação, não vai mudar essa história. Em 2016 nós tivemos uma convenção em Natal, no Rio Grande do Norte, e estávamos voltando de lá, e tinha acabado de sair um filme do Rei Leão. Eu não sei se tinha acabado de sair o filme Era do Gelo, né? E o Rafael estava vendo aquele filme tal. E aí, chegando em São Paulo, a gente começa a enfrentar uma turbulência. E o Rafael, no meio do avião, começa a gritar: nós vamos morrer! Nós vamos viver! Você imagina a mãe como ficou nesta situação. Cala a boca, meu filho. Sabe, às vezes a gente precisa de uma criança do nosso lado para testar a nossa fé. Para gritar: olha, nós vamos morrer, mas não, nós vamos viver agora. O que eu quero te dizer nesta noite é que Jesus está no seu barco. Não importa a tempestade, não importa o quanto a água tem se levantado contra a sua vida, Ele está no seu barco. Aleluia! Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem o controle da nossa vida. Ei, você vai chegar do outro lado com vida, em nome de Jesus. Uma outra verdade que nós precisamos ter
nessa viagem, Jesus pode aquietar a alma, pode aquietar e acalmar as tempestades da nossa vida. Assim como Jesus usou o seu poder e autoridade para aquietar aquele vento, aquela tempestade que vinha sobre aquelas pessoas. Sabe, o mesmo Deus que agiu lá é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que fez lá é o mesmo Deus que faz hoje. A autoridade continua a mesma, o poder continua o mesmo, Ele não mudou, aleluia. E Ele tem poder sim para aquietar as aflições da nossa alma. Sabe, a gente vive dias tão turbulentos, tão tribulosos, e às vezes a gente olha e fala, poxa, está tão difícil. A alma está chorando, a alma está sofrendo. Mas o mesmo Deus que agiu naquele lugar, Ele está neste lugar. Ele está aqui nesta noite. Ele trouxe você a este lugar para trazer uma palavra de renovo a você, para trazer uma palavra de fé a você. Aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas. Acalma a sua alma. Acalma a sua alma. As aflições da vida não vão te matar, não. Será que você pode profetizar isso na vida de alguém? Em nome de Jesus, diga para ele: as aflições não têm poder sobre a sua vida. Sabe, Jesus entrou na história. Ele deu uma palavra. E com uma palavra se fez bonança. Com uma palavra liberada se fez bonança, se fez paz. Ele é o nosso príncipe da paz. E eu libero, eu profetizo sobre a tua vida: haverá paz de Deus sobre a tua calma, haverá paz de Deus sobre a tua casa, haverá paz de Deus sobre o teu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Deus está entrando com paz sobre você nesta noite. Ele é a nossa paz. Ele não mudou, Ele é imutável. Quais tempestades têm te assolado nesta noite? Tem assolado a sua alma nesta noite? Eu te digo, Ele pode acalmar. Ele pode acalmar. Sabe, esse nome ele é profético. Casa de paz. Nós estávamos aqui iniciando a pandemia. Nós estávamos no início da pandemia. Fica melhor, né, Satinho? E eu orando, falando: Senhor, quanta tribulação temos enfrentado. Igreja fechada, o povo não pode nem mais ir à igreja cultuar e adorar ao Senhor. E um dia aqui, sozinho, eu, o pessoal do louvor, a gente vinha fazer o culto para as câmeras, e eu dobrei o meu joelho ali e falei: Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. E Ele começou a dizer ao meu coração: chama este lugar casa de paz. Chama este lugar casa de paz. E Ele falou ao meu coração: eu vou trazer resposta a esta oração. Um tempo depois veio o rapaz trocar os extintores, né, que não é crente.
E ele chegou aqui para mim e falou: pastor, eu sinto tanta paz quando eu entro neste lugar. Eu sinto tanta paz quando eu ponho os meus pés aqui dentro. Você está na casa de paz. Haverá paz sobre a tua vida, haverá paz sobre a tua família, haverá paz sobre o teu lar. Em nome de Jesus, sobre a tua alma haverá paz. Sabe, uma outra verdade que nós precisamos ter nesta existência, nesta viagem chamada vida, é que Jesus pode nos repreender por nossa falta de fé. Naquela ocasião, Jesus repreende os discípulos. Por vezes, no nosso dia, nos nossos dias, nós somos também repreendidos pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade. É compreensível que sintamos medo. Somos seres humanos. É compreensível que sintamos insegurança. Mas é interessante que Jesus fala que nós não devemos ser covardes. Sintamos medo, sintamos insegurança, mas perseguimos na caminhada. Não retroceda, não volte atrás. Ele olha para os discípulos naquela situação e ele fala: poxa, vocês não têm fé. O que eu aprendo com isso? Que uma palavra de um discípulo poderia mudar a história. Mas eles não tiveram fé suficiente para mudar a história. Sabe, Deus está procurando neste lugar homens e mulheres que tenham fé para mudar histórias, para transformar ambientes, para gerar paz aonde há caos, para gerar bonança aonde há tribulação. Deus está procurando homens e mulheres neste lugar para proclamar palavras de libertação, palavras de cura, palavras de vida. Deus está procurando. Vocês não têm fé. Senhor. Eu fico imaginando a cara deles, olhando para Jesus. Fazer o que, Jesus? Será que Jesus não está dirigindo a nós hoje as mesmas palavras? Será que Ele não está olhando para mim, para você, e dizendo: você não tem fé? Pensa sobre isso. E uma última verdade que nós precisamos ter nesta viagem, chamada existência. E eu a considero a mais importante de todas. Em determinado momento da nossa vida, nós teremos que dar uma resposta a esse chamado. Verso de número 41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Assim como os discípulos naquela ocasião tiveram que encarar e dar uma resposta maior à questão, nós também hoje precisamos encarar a nossa vida, a nossa existência, e trazermos uma resposta de quem é o Deus que nós servimos. Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Sabe, essa pergunta ficou no coração daqueles discípulos. Esse questionamento ficou no coração daqueles homens.
Quem é este? Este é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Este é aquele que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor. A resposta que nós devemos dar a esta pergunta: Ele é o meu Senhor. Eu pergunto nesta noite: Ele tem sido o nosso Senhor? Ele tem sido o nosso Deus? Sabe, talvez a gente venha à igreja, a gente canta, a gente entoa louvores, mas a nossa religiosidade tem nos afastado desse Senhor, tem nos distanciado desse Senhor. Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer te conhecer no íntimo. Ele quer conhecer a tua alma, as tuas aflições, as tuas angústias. Ele quer conhecer você no seu pessoal, na sua mais intimidade. E você poder declarar: este que acalma a tempestade, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Quantos nesta noite pode declarar: Ele é o meu Senhor? Quantos pode declarar: Ele é o meu Deus? Talvez você está aqui me ouvindo e não tem Ele ainda como seu Senhor, não tem Ele ainda como seu Deus. Ele está aqui disposto a ser o seu Senhor e ser o seu Deus. Basta que você se renda, basta que você se entregue, basta que você lance diante dele todas as suas aflições, as suas angústias, e ele vem em teu favor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Para alguns pensadores, a vida foi apenas um momento. Mas para mim e para você, a vida é um presente desse Deus. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso, você não é obra do acaso. Você é fruto do amor e da graça de Deus. E o Senhor nesta noite quer trazer cura à tua alma. O Senhor nesta noite quer renovar a sua fé, renovar a sua alegria. E se você quiser